Todos bem-vindos ao canal, mais um react aqui no canal. Hoje vamos reagir a chefões do tráfico reagindo a prisões perpétua. Então vamos ver no que dá esses empresários ilegais. Bora para isso. A polícia prende e a justiça solta. Mas isso não é verdade quando falamos de países com leis mais rígidas, como os Estados Unidos. Lá escreveu não leu, o pau comeu. Veja agora a reação de chefões do crime. Cara, os Estados Unidos, mano, é de loucos mesmo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você Lá, não tá preso, os já caras não deixa o brincam seu com as like e se sentenças, inscreva no mano. canal. E se é prisão, Então é isso, diferente do Brasil, roda a mano. vinheta. O Brasil, o cara é condenado hoje, amanhã tá livre. É de loucos esse mundo. Jello Healy foi um traficante e suspeito de cometer um assalto que deu errado em 2013, mas que resultou no falecimento de uma jovem chamada Portia Brooks. Ele tinha 22 anos quando confessou o envolvimento no crime, 2 anos depois dele ter acontecido, o que foi um alívio para a família que esperava pela condenação do criminoso que tirou a vida da sua filha. Após conversar, Healy foi levado a julgamento com a presença da família da vítima e foi sentenciado à prisão perpétua, o que fez com que ele colapsasse no chão do tribunal. A condenação ainda dizia que ele não tinha chance alguma de recorrer à liberdade condicional, algo que nem ele e nem seu advogado esperavam. De todos os traficantes já capturados... Cara... Mano, tipo... Tô sem palavras. Gary Duff foi o que mais chamou a atenção da mídia. Ele se tornou procurado a nível federal por trazer e revender opioides como fentanil. Foram alguns anos de investigações que começaram em 2013 e foi só em 2021 que a polícia conseguiu localizar o meliante, o que resultou em uma perseguição em alta velocidade e finalmente conseguiram fazer a prisão de Duff. Além dos tóxicos, várias armas de alto calibre foram encontradas sob sua posse e no tribunal, já sem saída, ele finalmente confessou as diversas acusações feitas pela corte. Antes da sentença final, Duff tentou apelar para o sentimento do juiz, alegando que não era um monstro e que estava tentando mudar de vida. Porém, aparentemente, o arrependimento era só para tentar reduzir sua pena, já que ele olha para a câmera do tribunal e dá uma piscadinha. No final, o juiz condenou Duff de apenas 26 anos a 13 anos e 4 meses de prisão, fazendo com que aquelas lágrimas fossem trocadas por xingamentos. Tomou uma jabiraca radical. Pô, mano, o cara mudou de Joaquim um Guzman segundo ficou para outro. internacionalmente conhecido pelo seu apelido de El Chapo, devido à sua baixa estatura. Mas não se engane, apesar do 1,68 metros, o cara foi um dos maiores narcotraficantes mexicanos dos anos 80 e 90, mapeando rotas de transporte de ilícitos dentro dos Estados Unidos e fundando seu próprio cartel. Em 93, já com a fama que tinha, El Chapo acabou sendo preso e condenado a 20 anos de prisão, tanto por tráfico quanto por tirar a vida de mais ou menos 100 pessoas. Mas em 2001 ele conseguiu fugir, subornando os guardas da prisão de segurança máxima em que foi colocado. Procurado internacionalmente e com a cabeça colocada sob uma recompensa de 8 milhões de dólares, em 2014, algumas informações importantes levaram a polícia até seu paradeiro no México, resultando na sua segunda prisão. Mas antes mesmo da sentença, o chefão do crime conseguiu fugir da cela. E ele fez isso através de um túnel. Mano. Em 2016, depois de uma troca de tiros, El Chapo foi preso mais uma vez e enviado para os Estados Unidos, onde foi sentenciado por diversos crimes e recebeu prisão perpétua, seguindo por lá até hoje. E essa foi sua reação ao descobrir que nunca mais... Onde eles já vão fugir são nas prisões no México ou nos Estados Unidos, mano? Eu acho que nos Estados Unidos
Prisão máxima não é algo de brincadeira, mano. Mas Você sairia pode da fugir de outras cadeia. prisões, mas máxima? Me ferrei, amigos e amigas. Meu filho, acho que é muito tarde para chorar pelo leite derramado. Pedro Espinosa, de apenas 23 anos, era membro de uma gangue de criminosos que cometia roubos, tráfico e ceifava a vida de várias pessoas. Ele já havia sido preso algumas vezes quando ainda era menor de idade e sempre retornou para a gangue, não mostrando nenhum tipo de arrependimento, tanto que tinha o símbolo da organização criminosa tatuada no rosto, a Gangue da Rua 18. Em 2008, ele foi o responsável por mandar para o caixão um atleta de 17 anos que estava andando com uma mochila vermelha, e foi justamente a cor do acessório que fez o criminoso pensar que ele era de uma gangue rival, porém o moleque era inocente. Tudo isso ocorreu a poucos quarteirões da casa da vítima. Pô, mano. He was a good brother to me. O crime repercutiu bastante nos Estados Unidos e Pedro acabou sendo condenado em 2012. A falta de arrependimento e outras circunstâncias especiais fizeram com que o júri condenasse um jovem à pena de morte. Porém, apesar disso, o criminoso não se abalou com a decisão em momento algum, e essa foi a sua reação. At which time and place you shall then put to death Pedro Espinosa in the manner prescribed by law. Se Prisão, você for ok. no Rio de Janeiro e Só não perguntar se entendi, as mano. pessoas conhecem Antônio Bofim Lopes, ninguém vai saber. Mas se perguntar do seu apelido, é difícil alguém não ter ouvido falar. Isso porque nem da Rocinha foi um dos mais famosos chefes do tráfico da comunidade carioca, associado a uma das 4 organizações criminosas do Rio. Ele assumiu o controle do comércio ilegal de ilícitos a partir de 2005. Isso fez com que ele subisse para o topo da lista da polícia, fazendo com que nem tentasse forjar a própria morte em 2010, mas não deu muito certo. Quando foi montada uma unidade de polícia pacificadora na Rocinha em 2011, nem era o traficante mais procurado do estado, com uma recompensa que começou dos 5 e foi parar nos 50 mil reais para quem desse informações sobre seu paradeiro. E funcionou, pois ele foi capturado no mesmo ano e preso sob uma sentença de 96 anos, o que, vamos combinar, é praticamente uma prisão perpétua. 90 anos, mano. Com quantos anos? Vai Até ser com hoje, a cento e defesa quanto, do mano? chefe Você é do Brown? tráfico tenta Cara, recursos para que ele seja absolvido, mas nenhum pedido jamais foi aceito. Considerado um dos maiores traficantes da América Latina, Fernandinho Beiramar ficou famoso a partir dos anos 90, quando se tornou um dos cabeças do crime organizado da favela Beiramar, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O cara era um dos principais fornecedores de cannabis, sendo um dos mais procurados pela Polícia Federal da época, inclusive tendo que se refugiar em outros países como Paraguai e Uruguai para fugir da justiça. Membro do Comando Vermelho, Fernandinho também era responsável pela aquisição e venda de armas de fogo, mas apesar de correr do Brasil em 2001, ele foi finalmente pego pelo exército colombiano. Em 2002, ele foi julgado e condenado a pena máxima de 80 anos de prisão, o que para sua idade foi considerado uma prisão perpétua, mas parecia não estar muito preocupado com isso, e até beijo para a plateia ele mandou. Conforme foram descobrindo seu envolvimento em outros crimes, sua pena foi sendo elevada e atualmente é de nada menos que 309 anos e 2 meses de prisão. Mas pô, mano, cuja dizer logo prisão perpétua, cara. ele não parece nível, ligar mano. muito pra isso, viu? Engraçado que você ri, eu estou falando do processo de você acusar de 4 homicídios, você dando no ar um sorriso, isso me lembra uma peça de teatro. Blake Jefferson tinha apenas 22 anos quando foi acusado de tirar a vida da sua própria mãe em 2017. O crime foi realizado de maneira cruel e depois que ele terminou, escondeu o corpo da mulher na garagem da casa e se escondeu no guarda-roupas de um vizinho, que Pô, chamou mano, eu a não sei como esses caras nasceram, mano. Porque eu até like uma galinha, mano.
tenho dificuldades, cara. Polícia ao ouvir barulhos estranhos vindos do móvel. Quando foi julgado, a corte levou em questão o fato de Blake ter algum problema de saúde mental, que foi agravado pelo consumo de entorpecentes. O cara afirmou que tinha visões e ouvia vozes no dia que tudo aconteceu, mas isso não foi o suficiente para que ele fosse liberado. A justiça condenou o jovem à prisão perpétua em uma clínica psiquiátrica, despertando o arrependimento do criminoso no mesmo instante. Zóio do PCC é como Adriano da Silva era chamado nos tempos que ele liderava a facção criminosa no Mato Grosso do Sul. Ele foi o principal responsável pela distribuição de ilícitos comprados de outros grupos de traficantes para revender no resto do Brasil, mas em 2016 a casa caiu e seu nome foi relacionado ao narcotráfico numa investigação da polícia. Em 2018 ele foi preso com incríveis 806 quilos em sua posse. A condenação de Zóio foi de 22 anos, porém durante a audiência ele confronta o juiz e chega a chamar a autoridade de palhaço. Deixando bem claro também, meu, se me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui, eu não vou ficar escutando isso daí não. Você tá me chamando? Eu falei mesmo, não quero saber de nada não. E ainda continua com desrespeito. Pode ser o senhor, o Rogério Dana Chaga, que vocês não te enganam não, rapaz, que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Dá pra perceber que o líder não estava com um pingo de medo do juiz. Agora não sei se posso afirmar o contrário, porque a Vossa Excelência praticamente não respondeu e ficou caladinho. Quanto aos disparos lá na casa do Rafael lá, quantas vezes for necessário mandar meus moleques lá, vou dar tiro mesmo. Quero nem saber de nada não. Apesar de muitos criminosos terem um estilo ostentador e com o rosto ali tatuado, nem sempre esse estereótipo se aplica. Esse tiozinho, por exemplo, é José Gouveia Jimenez. Quem olha não pensa que ele foi o líder de uma rede de tráfico gigantesca nos Estados Unidos, ligado a cartéis mexicanos. Em 2017, aos 48 anos, o traficante se declarou culpado de todas as atividades ligadas ao tráfico e também a corrupção que estava sendo investigado. Para você ter uma noção da sua importância, as pessoas que viviam no México e chegavam nos Estados Unidos se recusavam a prestar depoimento contra Jimenez, pois mesmo preso, ele ainda era influente com os criminosos do seu país. Tudo isso levou à condenação de 21 anos de prisão, na qual ele respondeu simplesmente pedindo desculpas. Em 2016, Charles Crostin, mais conhecido como Roma, foi pego pela polícia de Ohio com uma quantidade gigantesca de substâncias ilícitas. Ele foi acusado por tráfico, inclusive de venda para menores de idade, além de repassar a mercadoria para revendedores que também eram de menores, formando uma verdadeira matriz de negócio ilícito dentro do estado. Por não ter cometido nenhum crime como assassinato, Charles recebeu uma pena mais branda, porém bastante longa, sendo sentenciado a 20 anos e 9 meses de prisão, e foi assim que ele reagiu. Incrivelmente, o bandido não esboçou nenhum tipo de reação, mano. Frio, mano. São loucos. Então é isso, muito obrigado. Então, família, esse foi mais o React. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, subscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!